Pedro, o homem impulsivo, intenso e profundamente humano. Aquele que, em um momento de fervor, prometeu fidelidade até a morte. Mas, em um momento de medo, negou o mestre não uma, mas 3 vezes. E ainda assim, foi este mesmo homem que Jesus escolheu para ser a pedra fundamental, a rocha sobre a qual a sua igreja seria edificada. A história de Pedro não é uma narrativa sobre perfeição. Longe disso. É uma história poderosa sobre redenção. Sobre a graça que encontra a fraqueza e a transforma em força. Antes de ser o apóstolo, Pedro era Simão, um pescador. Um homem de mãos calejadas, acostumado com o trabalho duro, com o silêncio das madrugadas no mar da Galileia e com a imprevisibilidade das tempestades. Sua vida era concreta, real. Jesus o encontrou nesse ambiente, simples, talvez um pouco bruto, mas com o coração aberto e disposto. Quando ouviu o chamado radical, segue-me, e eu farei de ti um pescador de homens. Pedro não hesitou. Ele deixou para trás suas redes, seu barco, sua segurança, tudo o que conhecia. E esse, meus amigos, é frequentemente o primeiro passo da verdadeira fé. A coragem de abandonar o conhecido para seguir uma promessa invisível, de confiar em uma voz que ecoa mais fundo que a lógica. A jornada de Pedro nos mostra que Deus não procura currículos impressionantes, mas corações disponíveis. A caminhada de Pedro ao lado de Jesus foi uma montanha-russa de emoções e experiências. Ele foi testemunha de milagres extraordinários. Viu os cegos verem e os coxos andarem. Em um ato de fé audaciosa, ele mesmo saiu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, no momento em que desviou o olhar do mestre e focou na fúria da tempestade, o medo o dominou, e ele começou a afundar. Foi ele quem teve a revelação divina para declarar, antes de todos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração que ecoa até hoje. Contudo, foi também ele quem, horas depois, diante de uma fogueira e do medo, negou sequer conhecer aquele a quem havia proclamado como Messias. Pedro representa a dualidade que existe em cada um de nós. A capacidade de crer com toda a força e, no momento seguinte, vacilar. Ele é o espelho da nossa própria humanidade, cheia de fé, mas também de falhas. Cheia de promessas, mas também de quedas. A história dele nos ensina que a fé não é uma linha reta e ascendente. É um caminho sinuoso, com altos e baixos, um ciclo constante de quedas e recomeços. E tá tudo bem, porque é na nossa fraqueza que a graça se aperfeiçoa. Imaginem a cena. O galo canta pela 3ª vez. Os olhos de Jesus encontram os de Pedro. Naquele instante, o peso da traição desaba sobre ele. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Esse choro não foi de simples remorso. Foi um choro de arrependimento profundo, de um coração quebrado. E é exatamente ali, no fundo do poço da sua própria falha, na dor aguda do arrependimento, que Deus começa a escrever um novo e poderoso capítulo. Após a ressurreição, Jesus não o descarta. Pelo contrário, ele vai ao encontro de Pedro. À beira do mesmo mar, onde tudo começou, Jesus o restaura. Ele não o acusa, não o humilha. Ele simplesmente pergunta 3 vezes, uma para cada negação: Simão, filho de João, tu me amas? Cada resposta afirmativa de Pedro não era apenas uma declaração. Era um bálsamo curando uma ferida profunda. Jesus não estava testando seu amor. Estava reafirmando seu chamado. Naquele momento, Pedro deixou de ser o homem que negou para se tornar o homem restaurado, pronto para liderar o recomeço. Aquele que negou por medo agora é comissionado a cuidar do rebanho. E que transformação! Chega o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos. E aquele mesmo Pedro, que se acovardou diante de uma serva, agora se levanta com uma ousadia sobrenatural. Ele se põe de pé diante da multidão em Jerusalém e prega com uma autoridade
que não vinha dele. O pescador, simples, se torna um orador eloquente. O homem que antes se escondeu com medo, agora confronta milhares de pessoas, sem hesitar, proclamando a ressurreição de Cristo. A sua primeira pregação resulta na conversão de quase 3.000 pessoas. Aquele que caiu de forma tão espetacular, agora se torna a voz da esperança, o catalisador do maior movimento da história. A covardia foi substituída por coragem. A culpa foi transformada em propósito. Pedro é a prova viva, a encarnação da verdade de que Deus não escolhe os perfeitos, os qualificados ou os que nunca erram. Ele escolhe e capacita os dispostos, aqueles que, mesmo após caírem, se permitem ser levantados e transformados por seu poder. A história de Pedro é a garantia de que a nossa utilidade para Deus não é definida pelos nossos erros, mas pela nossa disposição em sermos restaurados. Então, se você está me ouvindo agora e sente o peso dos seus erros, se você já caiu, se já se sentiu fraco, indigno ou pensou que seu fracasso o desqualificou para sempre, eu quero que você se lembre de Pedro Lembersey, do homem que afundou no mar, que negou o seu melhor amigo, mas que se tornou uma coluna da fé. O seu fracasso não precisa ser o seu destino final. Ele pode ser, assim como foi para Pedro, o seu ponto de virada. A sua maior queda pode ser o terreno fértil para a sua maior restauração. Porque a beleza do Evangelho é esta: quando Deus restaura, Ele não apenas devolve o que você perdeu, Ele te entrega algo novo, algo mais forte, mais autêntico e mais verdadeiro. Pedro caiu como Simão, o pescador impulsivo, mas se levantou com poder como Pedro, a rocha. E talvez a história dele seja um convite. Talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida hoje: transformar a sua queda em um poderoso testemunho de pé. Obrigado por ter ficado comigo nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a história de Pedro inspire sua jornada. Fique com Deus e até a próxima.